meses antes deste Campeonato do Mundo de El Salvador, numa altura em que a pandemia voltou a atacar, a direção da Federação, juntamente com a equipa técnica, decidiu fazer uma semana de estágio de preparação para o Campeonato do Mundo. Escolhemos a Madeira, acima de tudo, por nessa altura ter menos limitações e a qualidade das ondas é uma qualidade muito boa e em alguns casos até bastante semelhante àquilo que iríamos encontrar na prova deste Mundial. Apesar de ter sido dois anos de pandemia bastante complicados, a Federação Portuguesa de Surf foi a primeira no mundo a começar a ter circuitos. A nossa preparação não direta, ou seja, os atletas tinham o treino competitivo porque tinham competições a decorrer e foi das únicas competições que existiu no mundo, ou seja, foi a primeira a começar. Isso ajudou-nos um bocadinho a manter o foco, a manter os atletas em alguma preparação direta e indireta para os campeonatos. Apesar de não termos levado nem a Teresa, que na altura se encontrava também num estágio em El Salvador, e o Frederico Moraes com as limitações por causa do seu calendário do World Tour, os outros 4 atletas estiveram e acabaram por aproveitar ao máximo essa preparação. A Madeira é um local de boas ondas e ondas com força e isso fez com que fosse um estágio incrível, com ondas incríveis todos os dias. Não houve um dia sem ondas. O dia mais fraco foi um dia que Salvador estava a chover, se não me engano, estavam os ventos um bocadinho cruzados, mas mesmo assim conseguimos treinar na Costa Norte. Portanto, foi um estágio com muitas ondas e muito variadas e conseguimos treinar todos os dias em vários tipos de condições, todas elas em fundo de rocha, obviamente, porque a Madeira é só fundo de rocha, mas com ondas incríveis os dias todos. Os atletas que estiveram no estágio, realmente aqueles 2 que estavam mais à vontade naquelas condições, foi o Vasco e o Miguel, que realmente já conheciam as ondas, que já tinham feito várias viagens até à Madeira. No caso das meninas, nenhuma delas tinha ido lá. A Yolanda teve uma adaptação mais rápida porque à porta de casa tem uma onda que surfa regularmente com esse tipo de condições, e a Carolina viu-se ao longo de toda a semana uma evolução muito grande e acabou por ser uma mais-valia na preparação dela. As ondas na Madeira têm uma energia muito grande, são ondas com muita força, são point breaks de rocha, de ondas compridas, e a energia do mar é muito similar à energia que nós encontramos nas ondas de El Salvador, nomeadamente no pico principal de La Bocana. Uma onda com arranque com muita potência, onda sempre com muita energia, e acabou mesmo por se traduzir numa mais-valia na preparação da equipa. Este Campeonato do Mundo da ISA era e foi, sem sombra de dúvidas, o mais importante da história da ISA. E digo o mais importante porque era a última hipótese de qualificação para os Jogos Olímpicos, em ano de estreia da modalidade de surf, ou seja, havia muita coisa em jogo. Portugal, em 2019, já tinha tido uma boa prestação ao qualificar ou pré-qualificar o Frederico Moraes para os Jogos, garantindo desde logo uma vaga para Portugal, e nós sempre quisemos ter mais surfistas qualificados para os Jogos. Esse foi o nosso compromisso, esse era o nosso objetivo, essa era a nossa missão, era chegar a El Salvador e fazer mais uma vez história para o desporto nacional e para o surf português em particular. Nestes campeonatos nós tentamos que exista sempre uma rotina diária, e essa rotina é importante porque
depois, durante a competição, nós não estamos preocupados com determinados aspectos. Nós acordávamos sempre muito cedo, por volta das 5 da manhã, porque lá também havia muito cedo. Por outro lado, também nos deitávamos muito cedo, por volta das 8h30 da noite a equipa já estava toda a dormir, entre as 8h30 e as 9, e havia sempre um treino matinal. Esse treino é importante, que ajuda o corpo a acordar, ajuda a que os atletas, quando vão para o IT, já estejam totalmente com uma predisposição totalmente diferente, e isso é uma coisa que nós, ao longo destes anos todos na seleção, sempre incutimos, e que eles também, como atletas profissionais, também já o fazem com os seus treinadores particulares, no seu dia-a-dia. E era realmente a melhor altura do dia, porque era a única altura do dia que nós conseguíamos estar na água sem ter aquele sol abrasador, sem ter aquele calor, e acabava por também dar um ótimo bem-estar e um ótimo acordar aos nossos atletas. Acho que foi feito um esforço muito grande na segurança para manter a prova a funcionar. Acho que isso foi conseguido. Houve aquelas situações no início, muitos testes, poucos testes, muitos positivos, falsos positivos, que eu acho que é normal neste tipo de situações hoje em dia, mas acho que é de louvar o trabalho do Gonçalo e principalmente que a ISA tentou e conseguiu fazer um campeonato num país da América Central e no meio de uma epidemia de Covid. Portanto, é de louvar e conseguimos assim garantir a última qualificação possível para os Jogos Olímpicos. Nestes campeonatos nós sabemos que a grande parte dos dias é disputada em palanque duplo. E aqui em El Salvador não foi diferente. Nós tínhamos o palanque principal, que era lá a Bocana, que tinha uma esquerda e uma direita, e depois tínhamos a cerca de 6, 7 minutos a andar uma direita, que era lá Sunzal. Aqui, mais uma vez, realçar todo o apoio que a Federação dá à equipa técnica, porque desta vez conseguimos que não fosse só eu o treinador, mas também o Físio, o Pedro Simão, e todos os hits que tínhamos em simultâneo, havia sempre um dos técnicos a coordenar e a organizar todas as baterias. Isso acabou também por ser uma mais-valia para a equipa, porque além da preparação pré-hit dos atletas estar mais bem supervisionada e preparada, não aconteceu aquilo que em anos anteriores acontecia, que era o treinador estar entre um palanque e outro, depois acabava por não conseguir fazer nem bem de um lado nem bem do outro. Este ano correu tudo lindamente e também foi um aspecto muito positivo e fundamental para o sucesso não só dos resultados individuais, mas também do resultado final como equipa. O Frederico tinha garantido a vaga para Portugal no último ISA. Neste ISA, o objetivo era qualificar mais um homem pelo menos e 2 mulheres. Isto porquê? Porque matematicamente os 2 homens, se passassem à frente do Frederico, podiam ficar com as vagas. Tal não aconteceu e não conseguimos classificar mais um homem, com uma injustiça muito grande para o Vasco, porque em termos de julgamento foi muito prejudicado e foi realmente mal julgado. Fica aquele travo de amargo de boca de ter ficado com o Vasco a apenas um hito da qualificação. E se nós formos ver esse hito, eu já vi esse hito, o replay, mais de 10 vezes, é uma frustração enorme. Como é que num campeonato do mundo, como é que uma decisão errada pode tirar o sonho a um atleta de estar presente nos Jogos Olímpicos? Era o Vasco ter passado aquele hito e estava praticamente qualificado. E realmente, principalmente para ele, é uma derrota grande, que ele tem que sair de cabeça erguida, porque ele foi, de longe, um dos melhores surfistas do campeonato, ao longo de toda a prova. Se havia alguém que naquele campeonato, por aquilo que fez, pelo surf que apresentou, que merecia, o Vasco era um desses atletas que merecia. Mas a vida da competição é isso mesmo,
umas vezes as coisas caem para o nosso lado, outras vezes caem para o outro lado e isto não retira nem o mérito ao Vasco por aquilo que fez, nem acima de tudo o mérito de conseguirmos qualificar 3 atletas para os Jogos Olímpicos. À entrada para o último dia nós tínhamos a Teresa e a Holanda na final principal. Os 2 primeiros lugares davam acesso à grande final e caso a coisa não corresse bem podiam ainda ter uma finalíssima das repescagens e voltar ao evento principal. Mas mais uma vez as duas tiveram uma prestação muito boa, muito forte e garantiram a qualificação para a grande final via evento principal. A equipa manteve-se compacta, a equipa manteve-se unida em torno sempre de um bem maior. E não é por acaso que temos 2 atletas pela primeira vez na final e aqui realçar que foram as 2 únicas que chegaram à grande final via evento principal, ou seja, se o campeonato não tivesse repescagens, nós tínhamos tido uma campeã e uma vice-campeã do mundo, que seria algo extraordinário, mas também não deixa de ser extraordinário elas terem sido segunda e terceira na grande final, perdendo apenas para a Sally Fitzgibbons, que é já o 3º campeonato do mundo que ganha só na categoria Open, atleta de CT, já foi campeã do Júnior, já ganhou etapas do World Tour, vice-campeã do mundo da WSL, por isso não perderam para uma atleta qualquer, perderam realmente para, se calhar, a atleta mais consistente que esteve em prova. Infelizmente na final masculina não tínhamos nenhum participante, tínhamos 2 franceses contra 2 japoneses, que iria ditar quem é que iria ser o campeão do mundo e foi um hito ali com muitos nervos de parte a parte. Tínhamos da parte da França João Duru e o Jeremy Flores, da parte do Japão tínhamos o Kano Igarashi e o Hiro Tohara e foi um hito que se começou a definir muito cedo com o João Duru que se apresentou muito forte ao longo de todo o campeonato, a tomar ali a dianteira. Houve ainda ali uma pequena ameaça do Canoa, que acabou por terminar em segundo, sendo que o Jeremy Flores na sua última onda, no último minuto, quase que passou de terceiro para segundo, mas não conseguiu e o Hiro Tohara, que tinha garantido a qualificação na bateria anterior, acabou por ficar na 4ª posição, provavelmente também no hito mais fraco que fez ao longo de todo o campeonato. O nível de surf foi altíssimo, não só nessa final como em todo o campeonato e realmente foi um campeonato memorável e que vai ficar marcado para sempre na história do nosso desporto. Numa semana, em 8 dias de competição, em 2 semanas que estivemos em El Salvador, foi uma montanha russa de emoções, com muitos altos, com baixos, com derrotas que nos custaram imenso, mas também com muitas vitórias e o culminar de todo este trabalho, a qualificação da Yolanda, que se sagrou vice-campeã do mundo, e da Teresa, que se sagrou terceira classificada também no Mundial. E claro, não podemos deixar de esquecer a medalha de bronze que Portugal alcança como equipa naqueles que foram provavelmente os jogos, os World Surfing Games, o campeonato do mundo mais difícil da história da ilha. Vamos sair dia 18 de julho para Tóquio e a partir daí é esperar por trazer medalhas e competir o melhor possível e o objetivo obviamente é trazer medalhas. Aí veremos o que é que se passa, mas estamos extremamente confiantes e muito otimistas no que se vai passar nos Jogos de Tóquio.